Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. E aí, galera que se liga em mais um GorpaCast. Aqui é a gente de novo, editoria de tecnologia na área. Eu sou o Leon Gomes. E eu sou o Rafael Dias. E eu sou o Vinícius Liberato. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de Big Data. Isso Big Data aí. se escreve, Big Data, né? Vocês Big estão vendo Data. no título, mas, galera, o que é esse negócio de Big Data? E eu vou dar uma dica pro nosso ouvinte. A gente já falou disso durante muitos podcasts. Eu acho que uns 5 podcasts a gente já deu uma pista sobre o que é a Big Data. A gente mencionou porque, como tudo tá ligado, né, a gente acaba mencionando bastante. Mas talvez assim como eu, né, o ouvinte não saiba o que realmente é, né? Sim, Porque nem eu... saiba Nossa, o que que é isso? Big Data. Data, né? O que é, Vinícius? Pode explicar pra gente aí? Big Fazer um Data. resumão. É uma... resumindo, caras, é uma maneira de organizar dados, entendeu? Porque atualmente a gente tem um volume absurdo de dados, né? No planeta, de dados digitais, e precisa de uma maneira eficiente de organizar e processar esses dados. Big Data é uma maneira de organizar e processar esses dados. É importante deixar isso bem claro, porque imagina, né? O nosso ouvinte deve imaginar a quantidade de por exemplo, uma empresa, o fluxo de notícias, de informação que ela recebe, né? O próprio Facebook, cara, tem uma quantidade ridícula de informação. Por exemplo, nos anos 80 tinha aquele seriado do Star Trek, né? E tinha um computador lá e eles falavam, nossa, tem tanto de informação aqui, eu não lembro o número exato, né? E o pessoal ficava falando, nossa, é ridículo a quantidade de informação que eles colocaram nesse seriado, é exagerado, porque se passa no futuro, né? Se passa milhares de anos no futuro, onde os caras andam pro espaço. O Facebook já tem mais dados do que eles falaram naquele seriado de ficção científica, entendeu? Uma rede social, cara, tem mais dados. Uma rede social. No mundo, tem 35 bilhões de terabytes de informação no mundo. É muita informação. Informação processada no mundo. E tem como tirar vantagem disso, né? Ah, é o que mais fazem. É né? o que mais fazem. A especialidade do ser humano tira vantagem de tudo que tem, né? A utilização do Big Data, né? Eu uso especialmente para inteligência artificial, que a gente já falou duas A gente já vezes mencionou aqui. duas né? vezes em 2 podcasts diferentes sobre a inteligência artificial, mas o Big Data, as pessoas podem tirar vantagem, como o Rafael falou, mas ele também traz muitos benefícios, né? Porque tem gente usando Big Data para resolver problemas assim mundiais já, como desemprego, economia. Na verdade, a minha colocação de tirar vantagem seria não no sentido ruim da palavra, mas sobre isso mesmo que o Leon tá falando. Não, de ganhar, né? Sim. De fazer uso, né? Isso, fazer Não, uso. com certeza, mas claro, se quiser usar por mal, usa, né? Sempre tem essa daí, né? Ah, sim. Sempre tem essa questão. A forma como eles usam isso da maneira mais eficiente, também a Big Data também é uma forma de coletar dados, né? É Sim. como se fosse uma espécie de... Como posso dizer? Uma espécie de matéria de estudo, uma espécie de área de estudo, né? E eles também estudam formas de coletar dados, não só de armazenar e processar. Então, fazer uma analogia para explicar como as pessoas estão coletando dados hoje em dia, né? Por exemplo, quando você começa a digitar uma coisa no Google, aparece uma série de opções, né? Ele tenta adivinhar o que você está escrevendo. Sim. As opções que aparecem baseadas no Big Data que o Google tem dele, né? Das coisas mais pesquisadas e que se relacionam com o país sistema que de você dados do Google. Com a sua idade, sim. E que não é somente os mais pesquisados, não é só isso. Ele não usa... a lista que aparece varia de pessoa para pessoa. Dependendo do assunto que é mais pessoal. Se for uma coisa muito pública, por exemplo, o nome de um lugar, ou então um nome de uma rua, só vai variar se tu morar em países diferentes, estados diferentes. Agora, se for alguma coisa mais pessoal, como eu gosto de, entendeu? Uhum. Ele não vai adivinhar tudo que você gosta, até porque ele não quer te assustar, né? Se ele quisesse, ele colocaria lá o que tu gosta, mas não existe uma razão para isso, né? Uma questão importante é que a grande questão é o que a gente vai fazer com o Big Data, né? E já estamos fazendo, já. Já estamos fazendo. Inclusive... Porque não basta só coletar dados, é isso que a gente está falando, né? Tem que processar Tem que processar, que é a inteligência analítica. Você tem que analisar tudo certinho ali, né?
como você vai usar os Tem dados até, principalmente nos Estados Unidos, eles estão fazendo curso à distância já, via internet, via online mesmo, para profissionais trabalharem em empresas que utilizam o Big Data. Inclusive, análise de dados e processamento de dados é uma matéria, uma profissão que existe já pela quantidade de informação, né? Existe muito mais dados e informação no planeta do que dados processados. Tem muito mais informação que ninguém nunca olhou, nunca viu, do que dados que as pessoas realmente analisaram. Pra ter uma noção. E o Big Data, na prática, tem uma empresa de encomendas, de entrega, que eles... Todas as coletas de dados, porque são várias, pode coletar de vídeos, né, de sensores. Todo tipo de dado. Todo tipo de dado é coletado. Aí eles fizeram esse estudo e processaram, né? Tipo, dos motoristas que saíam para entrega. E depois de fazer o processamento dos dados, eles ganharam uma economia muito grande. Tiveram uma economia muito grande de combustível, de ser mais eficiente. Eles nas sabiam entregas. a qual rede de loja deles que estava sem estoque, né? Que eles mandavam esses caminhões para lá, e de qual loja, por exemplo, estava com estoque sobrecarregado. Sabiam qual era o melhor caminho, Qual o melhor determinado caminho, horário para seguir. Então a Tem a economia previsão do tempo foi muito também. grande. Sim, tem aquela história que eu já contei pra vocês aqui no podcast, daquela mulher que... O cara que descobriu que a mulher estava grávida por causa do supermercado, que mandou promoções de fralda e produtos de bebê antes da mulher falar pra ele que ela estava grávida. E aí assim que ele descobriu, né? Só uma pausa para dizer que isso é sensacional. Isso é incrível. É incrível pensar nisso. Essa história, além do programa de inteligência artificial que eles tinham lá, a coleta de dados foi do Big Data. Porque é assim que eles coletavam as informações de todas as pessoas e tudo que eles compravam, e também da vida pessoal deles. Inclusive, nada impede as redes sociais de venderem informação ou cederem, enfim, né? Porque a informação que a gente gera não é só do que a gente escreve, do que é da foto que a gente tira. O fato de estar carregando o celular por aí com a função de localização ligado já diz por onde tu passa, a velocidade que tu anda, Sim. tudo, entendeu? Tudo. E assim, só para ter uma noção de quanto dado a gente gera, tem mais dispositivos conectados à internet do que pessoas no planeta. Entendeu? Dispositivos conectados com a internet 24 horas do que pessoas no planeta Terra. E todo dispositivo conectado à internet está gerando informação. Imagina, já tem 7 bilhões de pessoas. Imagina quantos dispositivos que não tem conectados. Eu acho que já chegou a 8, já, não tenho certeza. Chegou a 8. Tava... É impressionante. Essa quantidade de dados aí que nós produzimos acabava sobrecarregando as empresas, né? Sim. Antes da internet, o pessoal tinha as pastas onde eles colocavam, né? Era gigantesco. Agora mudou para a internet, o sistema de armazenamento e tudo mais, né? Nos computadores. E essa sobrecarga nas empresas diminuiu. Porque agora é utilizado pro lado da vantagem, né? Com certeza, porque agora eles conseguem analisar Pra e lucrar processar com muito isso. mais dados. Só que ainda assim, a gente está produzindo mais dados do que a gente é capaz de analisar. Então... É que é muita coisa também. Aí aquilo lá que o Vinícius falou, que tem que usar que é usado com a inteligência artificial, né? Exato. Porque Aí não dá sim. pra tu manualmente analisar toda essa quantidade ridícula de dados. É muita coisa. Então, eles usam o machine learning, que é a forma de aprendizado da inteligência artificial, para analisar esses dados pelo ser humano. Porque a gente não dá conta, cara. No mundo tem 35 bilhões de teras, cara. Isso é uma quantidade ridícula de informação. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de estar sendo espiada no Facebook. Cara, o Facebook não tem condições de ler todas as mensagens que chegam nele. Ele não tem pessoas o bastante, nem tempo hábil para isso, entendeu? Aí entra na questão, né? Eles falaram dos profissionais que estão se preparando para trabalhar com isso, mas também as empresas com as ações estratégicas de negócio. Por exemplo, ela vai analisar aquilo que é referente a ela, né? Exato. Ela seleciona os dados que ela quer coletar para aquela função específica. Sim. E muitas vezes ela está usando programas para analisar, porque, de novo, é muito dado para um ser humano fazer. Cada vez mais a gente não está dando conta do que a gente mesmo produz. E aí a necessidade de contar com as máquinas para isso, né? Aí, utilizando as máquinas também você vai ganhar, né? Você vai ganhar na velocidade. Vai ganhar na velocidade. Aí, claro, tem um empregado a menos, né? Porque o cara que mexia com os arquivos lá, os 30 caras que mexiam com a papelada dos arquivos... para máquina. Ou talvez, na melhor das hipóteses, por um cara, entendeu? Na melhor das hipóteses, assim, por um ser humano. Depois disso, mais nada. Outra informação também, segundo Pat Gelsinger, que é o executivo de operações de uma empresa que trabalha com Big Data, afirmou que o mercado global de Big Data já movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano. A necessidade de coleta de informação
É necessária. É muito antigo aquele negócio de conhecimento é poder, né? Tem aquele livro antigo do Sun Tzu, da Arte da Guerra lá, que é mais de centenas de anos antes de Cristo, né? Ele falava da importância de conhecer o inimigo e conhecer você mesmo, né? De que informação é necessário para atingir seus objetivos. Hoje em dia, com a competição desse nível e a quantidade de informação gerada, a necessidade de entender isso é ainda maior. Então a informação se tornou um bem ainda mais valioso, né? Especialmente com a quantidade de informação gerada e que tem potencial de ser usada a favor das empresas, né? Ou dos governos, né? Se for chegar a usar. Exatamente. Mas pra gente ver como mas não é algo tão simples assim, né? A gente falando, tá gerando e tal, mas também tem que deixar claro que não é tão simples assim. Tipo, é utilizado a inteligência artificial, pode ser utilizado a inteligência artificial, mas também é um tanto complexo, porque você tem que ligar informações, né? Sim, tem que relacionar elas. Então esse processo é um pouco trabalhoso, né? Por enquanto a gente não pode simplesmente criar uma inteligência artificial e deixar ela e pedir para ela, tipo assim, inteligência artificial, faz isso para mim, entendeu? Não chegamos nesse nível ainda. Então, o que a gente está fazendo é criando programas. Então, o pessoal que estuda análise de informação pode estudar como criar um programa que eficientemente processa essa informação. Na verdade, é o que eles fazem, né? Já que o ser humano não pode fazer isso manualmente. Então, essa área de estudo que está sendo gerada é para criar maneiras eficientes de criar um programa para fazer isso. Sim. Não para fazer isso diretamente. São programas, né, que vão fazer isso. Como programar o computador para fazer isso por você. E como organizar banco de dados, enfim, né? E relacionar esses dados e usar de forma eficiente. Então, as empresas estão investindo nisso, né? Aquilo que o Vinícius falou do supermercado que mandou, né? Mandou fraldas e tudo mais. Aí, imagina se seguir essa lógica, vai mandar cupom para, por exemplo, para shows, né? Vai ser uma forma de divulgação, de acordo, né? De comunicação. Não, é que assim, eles já têm potencial para fazer isso, entendeu? A gente já tem tecnologia para saber o que a pessoa gosta, cara. É só você ver as recomendações de vídeo no YouTube. Como o Vinícius falou, eles só não fazem isso porque seria um impacto muito grande na vida da pessoa, né? Por exemplo, nossa, todo mundo sabe, o sistema sabe o que eu gosto. Por exemplo, no Google. Imagina se todo dia o Baratão, que é o mercado daqui, né? O mercado te mandasse um cupom de promoção de coisas que você falta na tua casa. Tipo, aí tu pensa assim, acabou o feijão. Aí tu vai olhar na tua caixa de correio, tem um cupom lá de promoção de feijão. Cara, tu fica assustado. Eu ficaria com medo. Você ficaria com medo. É claro que tu ficaria, cara. Porque o pessoal a gente não tá acostumado, né? Sim, mas, por exemplo, vai chegando, toda análise é feita, aí vai chegando no final do mês, tá, tipo, eles começam a mandar, tipo, vamos começar. Do arroz, eles veem o teu padrão, açúcar. por exemplo. Eles Cara, que é isso, né? Por exemplo, se cada comprador, né, do mercado tivesse um cadastro, Genial. como no caso dos Estados Unidos, né? Ele descobre que em volta da terceira semana do mês, o Rafael vai lá e compra 2 quilos de feijão. Aí, depois de algumas vezes eles perceberem que isso é um padrão constante, um pouco antes desse dia eles vão mandar um cupom dizendo 2 quilos de feijão pelo preço de 1,5 kg, entendeu? Sei lá, uma promoção assim. E aí tu vai achar que tem alguém pela janela te espiando. É isso que eu ia pensar. Na verdade, isso que as pessoas vão pensar. Eu vou começar na maciota, né, Big Data. Vamos mandar lá um videogame primeiro, uma coisa assim. Depois começa a mandar as coisas assim que eu compro mais constantemente. Sabe o que esses mercados estão fazendo, os Estados Unidos, que eles têm esse registro dos funcionários? Eles mandam várias promoções aleatórias e colocam 2 ou 3 que eles sabem que aquela pessoa vai se interessar. Então, por exemplo, eles não vão mandar um cupom pro Rafael com os 5 produtos que ele quer comprar. Entendeu? Que ele tá precisando. Vão mandar um cupom com 5 produtos que ele tá precisando e mais uns 10 que ele não tá. Só pra ele não se sentir invadido. Pra ele não se sentir invadido. Aham. Isso que eu falei, essa questão, né? De você entrar no espaço da pessoa, né? Então, na verdade, tu não tá entrando, cara. Porque se tu pensar bem, eles não entraram na tua casa, eles não verificaram o que tu tem. Eles fizeram uso da informação que tu conseguiu no mercado deles, no território particular deles, entendeu? E também tem o termo do Google, né? Que quando você vai entrar, você faz a tua conta lá. Por exemplo, se o mercado pedisse pra tu se registrar, ia falar assim, você tá dando permissão pra gente analisar os dados do que você compra. E aí quando tu lê aquilo, tu pensa, beleza, né? Eles vão saber o que eu compro, grandes coisas. Eles já sabem, né? Já tem cupom fiscal, já tem todas essas coisas, né? Que alguém comprou, né? Saber que você não vai fazer diferença. E aí tu começa a perceber que eles conseguem usar essas informações pra descobrir outras coisas, né? Então tem que... Vocês tocaram Eu pessoalmente não tenho problema. no ponto que Não tem problema? Eu não tenho.
é a maior crítica que se faz ao Big Data, né? Que é essa privacidade, invasão de privacidade, que supostamente ele invade, igual a gente falou agora, invade a privacidade do indivíduo. Mas isso dá pra falar em outro podcast, até acho, né? Dá pra falar assim. Dá pra Porque falar assim a questão que- é invasão de privacidade quando ele descobre essas coisas baseado em coisas que você fez em espaço público ou particular de A outras gente pessoas. pode discutir a... Fica a dúvida Entendeu? pro nosso ouvinte Fica essa aí. dúvida aí pro nosso próximo podcast, né? Invasões de privacidade. Aí nós vamos discutir os contextos, né? Do uso Exato. do Big Data. E aí a gente vai voltar a mencionar o Big Data e inteligência artificial. Então, fiquem ligados e sigam todos os nossos vídeos. Gente, vamos ficando por aqui, hein? Deixa meu abraço pra vocês. Valeu, Rafael, desligando. Valeu, galera. Leon Gomes aqui. Aquele abraço. Valeu, galera. Curtem nossa página no Facebook, nos deem sugestões de pauta, críticas, algum elogio. E Vinícius desligando.